Memórias do IBDP. Esse é um projeto do Instituto que visa trazer um pouco da vivência dos nossos grandes processualistas. E hoje é a vez do professor Cândido Rangel Dinamarca. Eu estou aqui na qualidade de entrevistador e de testemunha viva dos fatos, porque estava lembrando com o Cândido hoje que dos 80 anos de idade dele, eu, nos meus 60, eu vivi 2/3 da minha vida ao lado do Cândido. Então são 40 anos de história que eu vou contar para vocês em parte através dessa entrevista e vou testemunhar também porque parte dessa história eu vivi. Eu queria começar, Cândido, com a sua formatura. 1960, bacharel em Direito, Lago São Francisco. Qual era o clima? O clima político, o clima cultural, jurídico. O clima político. Os meus 5 anos de formatura coincidiram exatamente com o quinquênio do Juscelino Kubitschek. Vamos fazer esse país progredir 50 anos em 5. Era um tempo em que se restaurava a democracia que tinha sido conspurcada pela ditadura de Getúlio Vargas. Um fato muito marcante na minha vivência na faculdade naquele tempo foi uma visita que o Juscelino, estando na presidência, foi à faculdade recebido por vaias. Vaias e mais vaias na sala do estudante. Até que, quando ele conseguiu falar, ele falou: bendita terra é essa em que os estudantes de Direito têm a liberdade de vaiar um presidente da República. E foi por esse caminho, saiu debaixo de intensas ovações da faculdade. Era um clima político assim de afirmação da liberdade, afirmação da democracia, por mérito do Juscelino Kubitschek. Do ponto de vista cultural, especialmente do processo civil, aquele era um tempo em que a gente cultivava um processo civil despojado de qualquer conotação ética ou ideológica. Dizia o meu grande professor, que foi o meu mestre, a quem eu tenho toda a gratidão do mundo, mas dizia algo que era do seu tempo e não é do nosso. Dizia que o direito, o processo existe para aplicar o direito. Se o direito formal, paciência. Se o juiz conduziu corretamente o processo, apreciou bem as provas e cumpriu o direito do jeito que ele é, se fizer injustiça, vão cobrar do legislador, não do juiz. Hoje nós dizemos o contrário, o juiz tem um compromisso solene com a justiça. Então o clima cultural pelo aspecto do processo civil era aquele, e depois mudou com ideias instrumentalistas, com idealismos democráticos do processo, e eu vivi 2 gerações. Você, Carmona, você já começou na transição, quando nós estávamos começando a ter ideias das ideologias no processo. É verdade. Eu fui seu aluno em 77, quando a Teoria Geral do Processo tinha sido há pouco tempo instituída na faculdade, quer dizer, era uma matéria relativamente nova. E a gente estava pensando o processo naquele momento de forma bem diferente. Era um código novo, era uma matéria nova, eram perspectivas diferentes, né? Sim, a Teoria Geral do Processo foi realmente um marco muito importante na minha vida, por mérito da Ada, ela que teve essa ideia. A ideia de uma teoria geral do processo nasceu na época do nosso concurso à livre docência, que nós fizemos esse concurso juntos. Como você sabe, o concurso à livre docência é um concurso para obter um título, não se disputa cargo. E nós pesquisamos juntos. Nós fizemos uma pesquisa de todos os pontos do programa, repartindo meio a meio, e aquele foi o nosso roteiro para o exame. Chegou um ponto em que a Ada sugeriu: por que nós não aproveitamos tudo isso e escrevemos uma teoria geral do processo? Convidamos o Sintra e nós 3 participamos disso, e esse livro durou 42 anos. Durou o tempo que durou o Código de Processo Civil de 1983, exatamente. Começou a teoria geral do processo no ano de 1974, terminou em 2015. Veja aí a história do Código de Processo Civil de 73, foi exatamente essa. É verdade.
vocês terem uma ideia, esse material da livre docência, o Cândido encadernou isso, eram 3 volumes. O Cândido encadernou, você lembra disso? E me deu. Ele tinha a esperança que um dia eu fizesse a livre docência, né? A essa altura, essa esperança já morreu. Mas eu tenho ainda hoje os 3 volumes que é a pesquisa do Cândido, da Ada e do Sintra, dessa época da livre docência. O Sintra não, ele já era livre docência. docência. Ele tem 2 livre docências, aliás, né? Ele tem de administrativo também, né, o Sintra. Como? De administrativo e de processo. O Sintra. Ele tem 2 livros docências. É seu e da ADA, é isso mesmo. Motivo e motivação do ato administrativo. Isso mesmo. Mas vamos voltar nos anos 60. Saiu da faculdade e ingressou logo no Ministério Público, não foi? Foi. Então vamos falar um pouco da minha vida profissional, depois falamos da acadêmica um pouco. Meu pai era um promotor de júri entusiasmado, vibrante, daqueles que falavam com veemência, que gritavam, no estilo da época. Muito bem sucedido em Guaratinguetá, que é a minha terra, onde nós moramos mais tempo. E eu queria ser aquilo também, eu queria ser um penalista brilhante, um advogado de júri, mas durou pouco essa minha ilusão. No 2º ano da faculdade, comecei a ter aula de direito penal. E o professor tão ruim, tão desatencioso com o aluno, tão gabola e falador, não ensinava nada. Eu agradeço muito a ele. O meu encaminhamento ao processo civil, graças a ele, eu me tornei um processualista. Bom, então eu entrei no Ministério Público e tive uma sorte inicial muito grande. Aliás, eu tive muitos lances de sorte na minha vida, eu agradeço a Deus por isso. Então, você ingressou em 62. 2 anos depois de formado. 2 anos depois de formado. 2 anos depois de formado. E aí você fez uma carreira como promotor de justiça, mas ao mesmo tempo, e depois procurador, nos anos 70, você acabou tendo uma interface com o ministro Buzaide, que era naquela época o fautor do Código de Processo Civil. Sim. Mas como foi isso? No Ministério Público eu tive uma sorte muito grande, que foi o seguinte, a minha primeira designação, primeiríssima, como promotor substituto, foi para a comarca de Jaú, onde eu passei meus primeiros 40 dias do Ministério Público auxiliando aquele que era considerado o melhor promotor do Estado de São Paulo, que era o Fernando Costa Torinho Filho, processual penalista, muito importante, que é meu amigo até hoje. Com uma característica, já que nós estamos fazendo depoimentos, ele tem uma característica muito importante, além de simpático, muito bem vestido. Eu não vi ninguém tão boca suja como o Torinho. A gente atende o telefone, antes de ele perguntar quem era, já fala um palavrão. E ele conquista a simpatia de todo mundo com esse jeito bonachão que ele se comporta. Bem, eu fiz minha carreira, passei por várias comarcas, inclusive Jales, que foi uma aposta que eu fiz na minha vida, uma comarca que ninguém queria. E eu era o número 39 na lista de antiguidade e fui para a antiguidade porque fui o único inscrito. E lá em Jales fui muito feliz, fiquei 2 anos, lá nasceu um dos meus filhos, meu irmão, e tenho recordações muito queridas do tempo de Jales. Depois de Jales, Araçatuba, de Araçatuba, São Paulo, de São Paulo, Curadoria de Ausentes Incapazes e a Procuradora de Justiça. Foi nesse tempo que eu estava em Araçatuba que eu saí de lá para fazer o curso na Itália. Vamos falar um pouco disso. Liban. Eu queria muito fazer um curso na Itália, especificamente com o professor Enrico Túlio Liebman, que foi o grande formador da Escola Processual de São Paulo, foi o grande patrono do nosso processo civil. Afinal, consegui, com a ajuda do professor Vidigal, que eu repito, foi meu grande incentivador desde o começo, que me apresentou por carta, naquele tempo era por carta, o professor Liebman, e eu acabei indo a Milão. Em Milão fiquei 2 anos acadêmicos. Convivi muito com um promotor também da época do Paraná, que foi o Van Rigg, já falecido, e juntos a gente frequentava as aulas do Liebman, todo dia ia à faculdade, no departamento, que lá se chama Instituto de Direito Processual. Passávamos o dia, manhã, tarde, pesquisando, só interrompíamos para assistir às aulas. Foi um convívio muito bom entre nós e com o professor Liebman. Ele tinha muito carinho por nós, mas não era tanto por nós, por mim e pelo Van, é mais pelo Brasil. Demonstrava grande amor ao Brasil pelos tempos em que ele foi acolhido aqui como praticamente exilado político, e ele sempre cultivava isso e nos distinguia, orientando na medida que a gente pedia, recebendo na casa dele, até para coquetéis na casa dele. Ele era bem festeiro, vivia fazendo coquetéis na casa dele, e nós íamos.
E aconteceu uma coisa que pitoresca e significativa. Um dia eu resolvi convidar o professor Liebman para jantar na minha casa. E convidei os assistentes da época, que eram o Eduardo Litti, o Tartzel, o Bruno Cavallone, e foram todos para minha casa. Uma reunião boa, agradável. Inclusive eu guardo uma fotografia com um copo de uísque, nós dois assim. E depois, comentando com os assistentes, eles me disseram uma coisa da qual eu não tinha me dado conta. Nunca ninguém teve coragem de convidar um professor para um evento assim. Termo reverencial. Eu não sabia do termo reverencial, não sabia que a regra era essa. Convidei, ele foi e gostou. Essa é uma passagem muito interessante. Outra coisa que é interessante, que me marcou no relacionamento com o livro, que me deixa muito gratificado, muito honrado, é que ele tinha na biblioteca da casa dele fotografias, quadrinhos de fotografias na parede, com 3 grandes processualistas, Chiovenda, Carnelucci e Calamandrei. Quando eu vim de lá, eu trouxe uma fotografia que havia tirada junto com ele, mandei uma para ele com a dedicatória, mais uma na qual ele após uma dedicatória me devolveu. Na próxima vez que eu fui lá, estava a minha fotografia com ele, junto à fotografia de Carnelucci, Calamandrei e Chiovenda. Depois o Liebman morreu. Eu pensei, será que ele não pôs lá no gabinete aquela foto só para me agradar? Depois que ele morreu, eu fui fazer uma visita à viúva e pedi para dar uma passeada lá naquela biblioteca, onde ele me atendia sempre, com tanta saudade. Eu queria mesmo ver a fotografia, estava lá. Estava lá. Isso me deixou muito gratificado. Mas e o Código de 73? Código de 73. Como é que você participou nisso? Foi o professor Buzaide, que era o autor do anteprojeto, tornou-se ministro da Justiça e resolveu ativar o procedimento legislativo. E me convidou para assessor para cuidar disso. Primeiro foram umas reuniões da Comissão de Reforma dos Códigos, participava o professor Frederico Marques, ele próprio Buzaide, Luiz Antônio de Andrade. Eu participei de umas reuniões. Depois a coisa pegou o ritmo legislativo e o relator no Congresso Nacional era um senador de altíssimo nível, extremamente bom no trato, o senador Acioli Filho, paranaense. E eu fiquei mais em contato com o senador do que com o professor Buzaide, que na realidade o assunto era legislativo. Ele opinava nos trâmites legislativos, mas a decisão era do Congresso. E eu ficava, às vezes, no fim do expediente do Congresso, eu ficava até tarde da noite, às vezes ficava 2, 3 horas da madrugada lá com o senador no Senado cuidando disso. Foi uma atividade muito honrosa para mim. Consegui sugerir, fazer uma série de sugestões para artigos que foram incluídos no Código. Foi um tempo também muito gratificante. Vocês vejam que eu só estou falando de coisas boas. Estou falando só das minhas alegrias, porque graças a Deus, na minha profissão, ou nas minhas profissões, eu não tive nenhuma tristeza grande que me incomodasse. Pois é, nas suas profissões, porque você ingressa no Ministério Público pouco tempo depois de formado. Aí chega ao grau de procurador e de lá vai para o Tribunal de Alçada. De lá para o Justiça e depois para a Advocacia. Isso. Quer dizer, você preencheu todos os campos do operador do direito. Inclusive, Carmona, o meu número na OAB, como eu não tive inscrição definitiva antes de ser promotor, é o mesmo número do meu filho. Eu só fui me inscrever depois que me aposentei. É verdade, você não tem para devolver, né? Você não se inscreveu. Meu número é 91 mil, calculo. Advogado jovem. Eu vou votar na periferia quando tem a eleição da ordem. Eu sou mais antigo que você, eu sou 63 mil. Mas esse fato de você ter militado nessas 3 áreas, isso mudou alguma coisa na sua percepção do processo? Ajudou na tua obra? Ah, sim. Uma coisa que eu considero muito importante na minha vida foi a minha experiência na comarca de Jales, da qual eu já falei. Formado na faculdade, fui um aluno razoável, passei em primeiro lugar no concurso, mas eu era um teórico. E lá eu convivi com um juiz que era o sujeito mais prático do mundo. Formado por São Francisco, com uma excelente formação humanitária, mas que nunca mais estudou. Andava mal vestido como gente da roça e conduzia as audiências de uma maneira jocosa e sempre conversando com as testemunhas, com as partes, com uma sensibilidade humana imensa. Esse homem me ensinou
a entender o direito como uma realidade social para servir a sociedade. E ele, como eu era mocinho, ele já tinha 6, 8, 18 anos mais que eu, ele tinha esse espírito assim, brincalhão, jocoso. Ele vivia falando coisas engraçadas no diálogo com testemunhas, com parte pessoal, tudo da roça, e ficava olhando para mim, para me fazer rir. Eu achava que eu não devia rir na audiência, mocinho, principiante, até que um dia uma testemunha começou a depor: pois é, doutor, eu estava lá na zona do Meritíssimo, aí quem riu foi eu, não foi ele. Eu guardei esse episódio, assim, pitoresco. Bom, pois é, então esse juiz para mim teve uma importância muito grande na minha formação, assim, para me levar dos livros para a realidade. E essa passagem do Ministério Público para o Alçada, que eu sei que você é realmente você lembra-se sempre com muita alegria da sua passagem pelo primeiro Alçada, né? Um tribunal de que Sim. você sempre disse que gostou muito, até com o grupo com que você trabalhou. E depois também a experiência no TJ foi muito boa. E também, mas no Alçada, conta como foi essa passagem, bom, promotor para juiz. Também me lembro com muita alegria, com muito orgulho da minha passagem pelo Ministério Público. Foram 18 anos. Então eu já vivenciava o MP antes de ser promotor, e vivenciei com muito gosto, fiz muito boas amizades. Eu destaco, por exemplo, esses meus amigos do MP, o Paulo Salvador Frontini, que é uma amizade que eu cultivo até hoje. E, sendo promotor em São Paulo, eu convivi muito com os juízes da minha geração, que estavam nas varas civis de São Paulo, que ficaram muito meus amigos, meu companheiro para um fim de tarde, para um happy hour. Era o caso Ruba Sanabria, Sidney Sanches, Cornélio Vieira de Moraes, Joaquim Macedo Bittencourt, Nelson Ranada. Eles eram muito mais meus companheiros do que os promotores da minha época. E foram eles que me patrocinaram, foram eles os meus padrinhos para ser nomeado juiz do Tribunal de Alçada. Foram os meus padrinhos, junto com um desembargador de muito prestígio na época também, que esse foi a mão forte, o desembargador Bruno Afonso André. E foi aí que eu acabei sendo nomeado para a Alçada. Uma coisa pitoresca também que eu gosto de contar: quando eu fui nomeado para o Tribunal de Alçada, eu fiz um pequeno happy hour no salão de festa do meu prédio aqui na rua Pedroso Alvarenga. E passou, para comemorar a minha nomeação ao quinto, né? E passou uma senhora que morava no prédio, passou por dentro do salão de festa em direção ao elevador. Boa noite, o senhor não é do quinto? Eu falei: sou, sim, senhora. Um prazer, eu sou do sexto. Ah, tá. Foi tanta risada que a mulher não entendeu por que todo mundo riu. Mas é uma coisa pitoresca da minha vida profissional. No Alçada eu tive grandes companheiros. Consegui, inclusive, éramos 4 juízes na Câmara: Álvaro Lazzarini, eu, Renan Lotufo, Roque Comasso. Eu consegui montar, articulando umas permutas, essa mesma Câmara da Justiça, que eram 5, acresceu-se mais um. E brincavam que eu era do 5º do MP, o Renan Lotufo era do 5º da OAB, o Álvaro Lazzarini tinha sido oficial da PM antes de ser promotor. Então diziam que era uma Câmara muito boa, só que não tinha juiz. Era um milico, um promotor, um advogado e um japonês feirante. Eram as brincadeiras que faziam naquele tempo com a gente. Mas foi um tempo muito elevado na minha profissão. Foi uma Câmara harmoniosa, aquilo me enriqueceu muito, a participação de todos eles com formações diferentes, até com temperamentos diferentes. Aquilo se casou muito bem. Isso foi muito importante na evolução, na minha evolução profissional. Já que ele está falando dos anos 80, um marco dos anos 80 foi o concurso para titular na faculdade de 1986. Você está falando do apartamento da Pedroso Alvarenga, e eu lembro das reclamações da Laís, da sua mulher, que você ocupou a sala inteira com um monte de livros, e aquilo ficou durante meses ali na sala, que você estava escrevendo a tese. Naquele tempo, só para o pessoal mais novo que está nos ouvindo, naquele tempo costumava-se pesquisar livro para fazer tese, né? E escrevia com máquina de escrever. Com máquina de escrever. Errou, riscou. E eu me lembro que você deixou a casa em pé de guerra, a tua mulher ficava louca da vida. Eu me lembro quantas vezes eu fui na tua casa e via em cima daquela mesa um monte de livros de filosofia, que dava arrepio. Eu falei: mas o que será que está acontecendo com o Cândido, que está escrevendo uma obra de filosofia? Um pouco de filosofia e ciência política. Conta um pouco aí dessa tese, que foi um marco no direito processual, né? A instrumentalidade. O marco dele processual não sei, o marco na minha vida foi, garanto. Foi no processo, é claro que foi. Eu, como eu me empenhei
em falar da jurisdição ao centro do direito processual, ou seja, orbitando em torno da jurisdição, mas tendo-a como epicentro a ação, a defesa do processo, e como a jurisdição é uma expressão do exercício do poder estatal, descontando a jurisdição arbitral, que naquele tempo não estava em moda ainda, hoje eu já faço essa ressalva, naquele tempo não me ocorria. Mas o pessoal vai falar do poder. O que é o poder? Aí, então eu fui fazer pesquisa em ciência política, para dar apoio, substrato consistente à ideia da jurisdição como poder. E esse livro foi realmente uma das alegrias da minha vida. E a propósito de alegrias, tive duas outras grandes alegrias com os meus livros. Um deles foi a instrumentalidade, é claro. Também as instituições de direito processual, onde eu começo o prefácio dizendo: esse é o livro da minha vida. E realmente foi um livro que sintetizou tudo que eu aprendi e andei ensinando por aí a respeito do processo. E o outro foi a teoria geral do processo, que foi uma alegria comum, um motivo de satisfação para nós três. Então você tem muitas outras alegrias, porque você editou, acho que foi em 76, aquele Direito Processual Civil, que é um livro que a gente abre hoje. Eu sei que foi uma edição da Buchaski, acho que foi de 76. E onde está o embrião de toda a tua obra? Você tem lá, por exemplo, um capítulo inteiro sobre linguagem no direito processual. Virou um livro. E isso virou um livro. Quer dizer, você tem um capítulo sobre execução. Isso virou uma tese de docência. Você tem um capítulo lá sobre intervenção de terceiros, sobre consórcio. Isso virou outro livro. Então, quer dizer, na verdade, você tem uma quantidade enorme de livros, e esses livros, embrionariamente, estão lá atrás, 1976. Eu não tinha pensado isso, feito essa colocação que você fez, ou seja, a colocação de que esse livro... Tá tudo lá. Quer dizer, o embrião de todas essas ideias, você consegue encontrar nessa obra de 76, que, aliás, é um livro que eu gosto muito, porque ele realmente é o embrião das tuas ideias. Que esse livro também tem uma história, né? Como nós vimos de uma preparação conjunta para a livre docência, a Ada e eu, nós fomos convidados pelo editor José Buchaski. José Buchaski, para vocês que não sabem, era um editor que começou vendendo livros em cima de um tapete no chão na faculdade, no meu tempo de calouro. Daí pôs uma banca não sei onde, montou uma livraria e virou um editor. Foi muito meu amigo até morrer. E o José Buchaski sugeriu que a Ada e eu escrevêssemos duas coletâneas. Foi aí então que nasceram o dela e o meu com títulos parecidos. Bacana, isso é os anos 70, né? E voltando agora para os anos 80, instrumentalidade do processo. Era a tese de cátedra. Concurso. Como foi esse concurso de 1986? Concurso para professor titular de Direito Processual. Esse concurso foi feito assim num clima acadêmico muito bom, de muito coleguismo, inclusive. Disputávamos o Vicente Greco, o Antônio Carlos Araújo Sintra e eu. E nós fizemos muita questão de nos mantermos bem amigos, solidários em tudo. Eu me lembro que no dia que nós fizemos a inscrição, nós saímos da faculdade e fomos a um bar, fizemos o happy hour de nós três, comemorativo da nossa concorrência. Foi conduzido assim, foi uma coisa muito gratificante, inclusive por esse aspecto. Anos 90, reformas do Código de Processo Civil. Mais livros. O que houve de bom, o que houve de ruim na mudança do Código de Processo Civil? Alguns disseram que o código virou uma coxa de retalhos. Pois é. Vamos falar das alterações inseridas no próprio Código de 73 e falar também do Código Novo, que acatou muitas dessas mudanças. Já digo logo, o que eu não gostei, não me canso de criticar até hoje, foi a criação desse processo sincrético. Não me passa na cabeça que se você vai fazer uma penhora num processo por título judicial, você está no cumprimento da sentença. Agora, se essa penhora foi feita com fundamento no título extrajudicial, aí sim é execução, porque a outra não é execução. Foi o ministro Vasco Guzmão Carneiro que criou essa novidade, com a falsa ideia de que o grande vilão das demoras na execução era a citação. Então, veja, citar em cima do advogado e tal, mas não consegue vencer essa realidade, que é execução aqui, execução lá.
A gente teve no meu volume 4 das instituições, tem uma dificuldade terrível para casar as duas coisas. Tem normas de uma que se aplicam a outra, das outras que se aplicam aqui. São duas disciplinas separadas e muitas vezes até conflitando um pouco. Então esse eu acho que é o que há de pior nas inovações. O que há de melhor foi a tomada de consciência para a necessidade de tutela rápida. A tutela antecipatória veio no artigo 273, na primeira reforma de 1994. Também a ideia da chamada, que naquele tempo chamava execução específica, a obrigação de fazer, não fazer, que hoje também é uma execução específica, mas não tem assim um regime tão especial, tão inovador ou tão diferente. Mas me parece que isso aí se projetou no Código Novo. No Código Novo, agora vamos falar um pouquinho dele. Eu acho que uma das coisas importantes é aquilo que se convencionou chamar a priorização do julgamento de mérito. A palavra não é priorização, esqueci. Mas é isso mesmo, a ideia é essa ideia. Mediante relevação de certas formas, um recurso especial ou extraordinário, quando tempestivo, poderá ser conhecido apesar de irregularidades formais. Na apelação, o juiz, o tribunal, quando anula a sentença por algum motivo, inclusive por falta de motivação, se a instrução estiver preparada, ele já julga o mérito saltando um grau de jurisdição. Isso são coisas muito boas. E também achei muito boa a disciplina das medidas provisórias, ou seja, uma disciplina unitária para as urgentes, abrangendo cautelares e antecipatórias, ao lado da tutela da evidência, que é uma criação pessoal do ministro Luiz Fux. Mas eu acho que esses são pontos positivos. Uma coisa que falta no Código Novo, que podia ao menos ser encaminhada, é um pouco do trato do processo coletivo, que não tem absolutamente nada. Quer dizer, eu sou contrário à ideia de um código de processo coletivo, porque aí seria mais um problema de antinomias, que se o código não está coerente com o outro. Quando a gente sabe que a disciplina geral é uma só, apenas as especificações que são diferentes, às vezes isso coubesse muito bem num capítulo do código. E em que medida você acha que novas tendências, como disciplina que foi criada na faculdade, isso dos anos 90, né? Em que medida essa disciplina, novas tendências, foi também um motor para estas modificações que acabaram ocorrendo? Primeiro no Código de 73, depois nos próprios juizados especiais, de juizados de pequenas causas passaram a juizados especiais, e finalmente o novo Código. Qual que você acha que foi a influência dessa disciplina, dessas discussões, que afinal de contas, na pós-graduação, passaram pela mão de vocês, você, Ada e Cazu, que eram os fautores, né, da disciplina, toda essa geração que acabou fazendo essa reforma, né? Qual a influência que você acha que essa disciplina teve nos códigos novos? Eu prefiro falar de um outro modo. Primeiramente, uma coisa. Toda vez que a gente tem uma ideia e vai divulgá-la, a gente aprende muito mais do que aquelas pessoas para quem a gente pensa que está ensinando. Ao desenvolver as ideias, a organizar os pontos, a refletir, a gente ou abandona a ideia porque não gostou, ou reforça a convicção em torno delas. Isso foi muito útil para nós. E eu acho também que foi muito útil para certas aberturas sobre a visão instrumentalista do processo, o empenho, isso é uma coisa vital, o empenho em produzir resultados no processo, é o processo civil dos resultados, que é uma tecla na qual eu bato muito. Vamos pensar nos resultados, porque sem resultados não se justifica todo o exercício da jurisdição. Isso me parece que isso teve uma grande influência em nós e no que nós pudemos transmitir aos nossos alunos. E agora chegando no terceiro milênio, last but not the least, arbitragem. Quer dizer, teoria geral da arbitragem. Por que você resolveu entrar nessa esfera? Por provocação na advocacia. Tive algumas provocações com pedidos de pareceres sobre problemas processuais surgidos na arbitragem. O primeiro foi um advogado do Rio de Janeiro que me pediu um parecer sobre o problema de correlação entre a demanda e o pedido, projeções disso sobre o processo arbitral. Isso aí me levou a ter um interesse pelo processo arbitral. E você, Carmona, a pessoa com quem é o arbitralista, com quem eu tenho diálogo mais fácil do que o Pedro, que é amigo da gente,
diálogo mais fácil com você, porque você é também processualista. Então você tem uma interface aí muito boa de dialogar de um lado e de outro. Então, quando eu procuro falar da arbitragem na teoria geral do processo, eu estou manifestando meu grande apreço pela arbitragem, só que eu estou achando que isso é um setor do direito processual tanto quanto os demais setores. E coerente com isso, aliás, não é coerência, mérito meu, mas talvez por coincidência, sei lá, todas as vezes que eu sou chamado a de algum modo, participar na vida da arbitragem, é pelo lado de cá. É pela crítica judiciária aos laudos arbitrais, pelo controle jurisdicional em torno da arbitragem, não pela participação na própria arbitragem. Está bem dentro da minha formação. E o futuro da arbitragem? Isso é com você. Não sei não. Você plantou a semente, você sabe que todos nós somos produtos desse seu trabalho, né? Quer dizer, os professores titulares da faculdade hoje são orientando os seus, quer dizer, Pedac, Flávio, tantos outros importantes da faculdade, Marcato, que é um dos maiores nomes no direito processual civil brasileiro. Todos nós descendemos dessa geração que prega uma visão diferente do processo, ou pregou uma visão diferente do processo, e deu certo. E daqui para frente? Porque os grandes nomes, Cândido, agora não vão mais trabalhar nos novos códigos. E não há mais grandes processualistas para substituir os professores que foram os nossos professores da faculdade. Quer dizer, você, Cazu, aposentaram-se, quer dizer... Uma vez, Carmona, eu li, não sei onde, uma referência a um filósofo egípcio chamado Kekheper Sambou. Kekheper Sambou ficou notório na época dele, lá não sei o que, não sei quando, por uma descrença dele no futuro. Ele dizia, eu vou deixar de ser filósofo, porque tudo que tinha que ser construído na filosofia já foi até agora, não tem mais nada para construir, não vou pensar mais nisso. Você está mais ou menos nessa linha, tem muito para construir, cara. E eu ainda estou com 60. A gente não imagina quanto tem para ser construído ainda. Legal, Cândido. Obrigado, super obrigado. Obrigado, gente.